Há dois tipos de pastores que não podem ser pastor de igreja. Dois. O pastor carnal e o pastor que não é espiritual. Toda igreja, escutem bem, toda igreja deveria lutar para ter um pastor espiritual no púlpito dela. Eu não estou falando de pastor que tem título acadêmico, não estou falando de pastor que é doutor, não estou falando de pastor rico, não estou falando de quem é filho de pastor. Eu estou falando que tem dois tipos de pastores que nunca podem estar aqui e nem na frente de qualquer igreja no Brasil. Um é o pastor carnal e o outro é o pastor que não é espiritual. Há muito tempo, um teólogo chamado Schaeffer escreveu um pequeno livro com o título O Homem Espiritual. Bem antigo esse livro dele, é bem pequeno, quem puder comprar, compre. E Schaeffer, seguindo a linha de Paulo, de 1 Coríntios 2, ele diz que tem três tipos de homens na terra, só três e acabou a conversa. Um é o homem natural, digam comigo, qual é o primeiro? Vamos lá, bem forte, qual é o primeiro homem? Natural. O natural, ele não sabe nada de Deus, ele não sabe nada de mistérios, ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe nada de poder de Deus. É simplesmente um nato, está lá em 1 Coríntios 2,14. O carnal, ele é aquele que entra na fé. Ele tem desejo de querer servir, mas ele anda na carne. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,3, ele diz assim: porque vós sois carnais, porque havendo entre vós, lá vai, dissensões, havendo entre vós invejas, e havendo entre vós contendas, não sois o quê? Então bota um invejoso aqui em cima. Invejoso mata, invejoso mente, invejoso tem tramóia, invejoso é traíra, invejoso não é confiável, invejoso tem duas caras, te abraça hoje, amanhã ele está falando mal de ti. Invejoso anda contigo e tudo que alguém faz para ti, ele na tua frente elogia, mas depois ele queima. A Bíblia diz em João 12, a mulher derramou um perfume caro em Jesus. Quem era que estava lá no culto? O invejoso Judas. E olha o que ele diz: por que gastar um perfume desse na cabeça de um homem desse? O homem que curava, o homem que libertava, o homem que abençoava, o homem que estendia as mãos, o homem que multiplicava pães, o homem que dava vista aos cegos, não podia ter um pouquinho de perfume na cabeça dele? Havendo entre vós contendas, invejas e dissensões, sois o quê? Vamos lá, me ajude a pregar. Sois o quê? Então não bote o carnal. O natural pode ser juiz, o natural pode ser doutor, o natural pode ser filósofo, o natural pode ser ateu. O natural não tem nada conosco aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 22, 23, a mensagem da pregação para ele é loucura. Só que o carnal, ele está em dois mundos. Ele está tentando ir para o espírito, mas a carne manda. É por isso que ele não pode ser esse pastor. Mas aí você observa que aqui a Bíblia diz que tem o homem espírito. Esse é o homem que toda igreja deve lutar e orar para ter um pastor dessa qualidade. Só quem pode dizer glória. Por que, pastor Zé? Eu vou falar manso para que vocês entendam. O pastor natural, veja bem, se ele for um natural,
Ele pode ter curso de tradução de Bíblia, ele pode ser doutor em Novo Testamento, mas ele pode não conhecer a Deus. Etta Linnemann, uma escritora que ela seguia o método histórico crítico, ela diz que conhecia doutores que traduziam a Bíblia, fumando e bebendo cachaça traduzindo a Bíblia. O fato de conhecer a Bíblia no hebraico, no grego, no aramaico, não diz que você é crente. Quem mais conhecia da Torá eram os judeus e mataram a Jesus. O fato de tu citar a Bíblia não diz que você é espiritual. Se uma pessoa pegar, olhe para cá para entender o mistério. Se uma pessoa pegar essa Bíblia e ler ela de Gênesis ao Apocalipse, ele pode ler ela todinha só como um livro qualquer, mitológico, histórico, mas nada de Deus. Agora, para entender os mistérios da Bíblia, só se for espiritual. Quem glorifica a Deus? Irmãos, quando você é espiritual, escute bem o que eu vou dizer. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,15. Ele diz assim: o homem espiritual, ele discerne. Vamos lá, diga bem forte. Ele discerne o quê? Tudo. Vamos lá. Ele discerne o quê? Tudo. Vamos lá. O homem espiritual discerne o quê? Mas de ninguém ele é discernido. Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem os juízos, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Vocês sabem qual é o problema nosso, queridos pastores que estão aqui? Eu sou filho de pastor, nasci no Evangelho e vivo a vida dentro disso aqui. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que nós estamos sendo pobres da verdadeira espiritualidade. Eu não estou falando da espiritualidade oriental, aquela que você fecha os olhos e diz assim: eu sou bom, há uma luz dentro de mim, vai brilhar algo dentro de mim, eu tenho potência. Nada disso, tu não presta para nada. Está lá em Isaías 64, verso 6, a Bíblia diz assim: nós somos como imundos e as nossas justiças, o quê? Trapo de imundícia. Então não adianta você vir aqui para o culto e fechar os olhos e dizer: vai nascer, vai sair algo aqui. Não vai sair nada, porque se não for transformado não tem verdadeira espiritualidade. Um homem espiritual no púlpito, olhe bem para cá, um homem espiritual, um pastor espiritual no púlpito, ele é um homem de Deus, um homem espiritual, e quando ele tem espiritualidade, o Espírito Santo revela quem é malandro, o Espírito Santo revela quem é falso, o Espírito Santo revela quem anda na mentira. Olha, queridos, 1 João 4:1, a Bíblia diz: amados, não creiais em todo espírito, mas julgai se os espíritos vêm de Deus. Então olha para cá, um homem de Deus, quando ele está no culto, no púlpito, na igreja, ele tira as 3 horas de oração de madrugada, ele vive lendo Bíblia, ele vive em comunhão com o Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo não lhe levar às profundezas de Deus. Quem crê que o Espírito leva às profundezas de Deus? Então deixa eu dizer uma coisa: por que a igreja deve lutar para ter um pastor espiritual? Porque o pastor espiritual, ele não está na medida dos homens, ele está na medida de Deus. Só tem um que conhece as profundezas de Deus. Você pode ler Strong, você pode ler Schaeffer, você pode ler Antônio Gilberto, você pode ler Alistair McGrath, você pode ler o teólogo que você quiser, mas só quem entende mistério de Deus é o Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 2:10, ele prescruta o quê? As profundezas de quem? Irmão, para um pastor saber coisa de Deus, a Bíblia diz: só quem sabe as coisas do homem é o Espírito que está no... Só você e o teu Espírito está sabendo o que tu está bem aí. Agora, quem tem a espiritualidade de Deus, o Espírito de Deus desce do céu, vivifica teu espírito e traz o que é de Deus para ti, de modo que você sabe as coisas de Deus. Lá em 2 Reis, quando
Os profetas disseram para Eliseu: tu sabia que hoje vão tomar o teu senhor de ti? O que foi que ele disse? O que foi que Eliseu disse? Calai-vos, eu também, eu já sei. As profundezas de Deus foram reveladas.